Fala, abençoados e conectados do canal O Réu. Anderson Silva aqui na voz. Agradecer a Deus aí pelo dom da vida, mais um dia de vida que Ele nos concede nesse dia de hoje. Pedir a Deus que tenha um olhar de misericórdia sobre aquelas pessoas que estão, às vezes, na prisão da dependência química, na prisão espiritual, na prisão física, né? Que o Senhor possa direcionar até essas pessoas uma oportunidade que em um lapso de sanidade elas possam decidir mudar de vida. Você que está passeando aí pelo YouTube encontrou esse vídeo, eu sou o Anderson, né, do canal O Réu, né, eu sou um apenado, né, ex-presidiário, né, já paguei 4 cadeias e encontrei uma instituição chamada APAC, aqui em Patrocínio, Minas Gerais. E eu já me considerava um caso perdido, mas dentro dessa instituição eu consegui entender o propósito da minha vida, consegui entender e reformular as minhas decisões, consegui me colocar em equilíbrio, né? E abrir mão de tudo de errado que eu já fiz ou que eu pretendia fazer, né? Hoje, graças a Deus, me encontro em liberdade assistida e tenho por missão divulgar e disseminar a metodologia APAC. Postei um vídeo ontem falando da família. O que é o papel da família na ressocialização? Qual que é o papel da família nesse processo de recuperação? Né? Ontem eu fiz uma comparação um pouco, não muito distante, mas muito similar, né? Que o mundo do crime é tipo a dependência química, né? A gente também vicia em cometer crimes. A gente vicia pela sensação de êxtase, a sensação ali de adrenalina. Então acaba que vira uma doença também. Isso explica porque muitas pessoas não conseguem abrir mão do crime, vão preso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E continuam cometendo crime, né? E a família às vezes pensa assim, isso aí não tem mais jeito, né? Foi assim que aconteceu comigo, né? Falaram pra mim, né? Principalmente eu já dizia pra mim que eu não tinha mais jeito, né? E um fato curioso que aconteceu agora, eu já em liberdade, um conhecido meu foi preso e eu tive a oportunidade de falar com a mãe dele, né? A mãe dele está em desespero, né? Porque a mãe sofre demais com os nossos erros. E ela falando assim, se não sabia se ia visitar ele ou não, né? E eu falei para ela assim se a senhora não for lá abraçar o filho da senhora para ele ter um motivo, para ele ter uma inspiração, um lapso de sanidade, de não voltar a cometer delitos, a senhora vai, porque se a senhora não abraçar ele, o crime abraça, né? Então a importância da família é estar presente nesses momentos, porque é um momento muito estratégico. Deus é muito perfeito. Quando você cai dentro de uma cadeia, você se desarma. Como que eu me desarmo? Porque aqui na rua, muitas das vezes eu estou envolvido em tanta coisa errada, estou envolvido com tanta coisa que não vale a pena, que a hipótese de mudar de vida, ela não é levantada, ela não existe, ela não tem sentido para mim. Aí acontece de cair numa cadeia, acontece de cair numa clínica de recuperação, onde ali naqueles primeiros dias vai vindo a realidade,
né? A realidade começa a se mostrar, a realidade da vida, a realidade das ações, a realidade das consequências, né? Então dentro da cadeia é muito comum isso, né? O privado de liberdade ali, depois de seus 4, 5 dias, começar a entender e falar assim, o que eu fiz da minha vida. Isso não aconteceu só comigo, isso acontece com 90% de quem está no sistema carcerário. E o que acontece? O que eu queria ressaltar? Que esse momento de desarme, esse momento que o privado de liberdade se depara dentro da instituição, seja ela um presídio, seja ela uma clínica, ele se abre inconscientemente a um desejo de mudança. Mesmo que ele fale ali que não quer mudar, que está tudo certo, que não dá nada, mas inconscientemente ele está se desarmando. Por quê? Ele está longe daquele círculo de convivências, talvez amigos, parceiros, cúmplices, né? Companheiros de uso. Então, esse afastamento, esse sair da sociedade, ele é muito importante. E é importante que a família aproveite esse momento para se aproximar. Não que a família se afaste desse indivíduo, mas ele mesmo, por si só, por características da dependência química ou por características da criminalidade, ele se afasta da família. Porque para ele conseguir fazer tudo aquilo que está sendo maquinado e plantado no seu coração, as pessoas que ele quer mais longe dele são as pessoas que realmente amam ele, são as pessoas que realmente dão conselho, são as pessoas que realmente querem o bem dele. E ele afasta dessas pessoas, porque elas começam a se tornar um empecilho, elas começam a se tornar uma barreira, um problema, né? Começa a se tornar um BO, porque começa a atrapalhar a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então a família é muito importante se fazer presente num momento desse, porque é através da família que pode acontecer de um lapso de sanidade, né? Um clarear espiritual, né, dessa pessoa, onde que ela pode vir a tomar a decisão de abrir mão do crime, né? Porque muitas das vezes a mudança ela não começa pela gente, né? Eu falo por mim, a minha mudança não começou por mim, né? O dia que eu entendi que quando eu ia preso, eu levava a minha família presa, eu comecei a cogitar e pensar em mudar, né? Quando eu comecei a entender que quando eu entro na prisão, eu levo para dentro da prisão a minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, minha família. Quando eu estou dentro de uma clínica de recuperação, eu levo para dentro da clínica de recuperação minha mãe, minha esposa, minha filha, meu pai, meus familiares. Todas as pessoas que gostam de mim eu levo comigo, de forma indireta, né? Aí eu comecei a entender e querer mudar, não por mim, mas querer mudar pela minha mãe, né? Que nunca me deixou no fundo do poço ali, né? Mesmo eu eslameado, sujo, eu diria que indigno, né? Minha mãe sempre esteve lá me ajudando. E o primeiro lápis foi sim por ela, né? Nem tanto por mim. Depois pela minha esposa, pela minha filha, né? Eu fui querendo, comecei a pensar numa possível mudança, né? Mas dentro do sistema comum é muito difícil, porque quando você pensa em mudar,
as oportunidades de você fazer coisas erradas, entrar no caminho errado, fazer uso de droga, ela vem oferecida, né? O diabo te entrega de bandeja. Oportunidade de você se envolver em problemas, oportunidade de você se envolver em intrigas dentro do sistema comum, né? Tem toda a opressão natural do sistema comum, né? Tem a questão de convivência muito difícil, né? Uma cela de 8 pessoas, cabe 22, 23, então a convivência é muito difícil. Então acaba que dentro do sistema comum fica muito inviável, né? A sustentabilidade dessa decisão. Né? Por isso que eu trago aqui no canal a questão da importância da metodologia APAC. O que a APAC faz, né, de diferente? Ela começa a tratar o ser humano de dentro para fora. Né? Desde quando a pessoa chega na APAC, que é devolvida ali a identidade, a integridade, né? Quando ele não tem mais que andar olhando para o chão, nem de mão para trás, é devolvida a postura. Quando ele entra ali no CRS e começa a conviver no meio daqueles tão diferentes recuperantes, né, de crimes diferentes, de cidades diferentes, situações diferentes, você tem que reaprender a ressocializar, né? Esse processo começa dentro da PAC. Por isso que a PAC é muito assertiva. Então a família também na PAC tem um papel muito, 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 muito importante, né? Porque o recuperando começa a entrar num processo de recuperação que a PAC oferece e a família também precisa se preparar para receber esse recuperando, porque muitas das vezes quando eu saio do meu meio familiar e vou para dentro da prisão, vou para dentro da clínica, eu deixo uma família doente, eu deixo uma família desestruturada, né? Eu deixo uma série de manchas, né? Uma série de resquícios da minha dependência, da minha vida do crime, né? A minha família acaba se tornando codependente, né? A minha família se torna criminosa, porque às vezes o envolvimento meu do crime afeta minha mãe, a minha irmã, meu pai, pessoas que são pessoas direitas, mas acabam sendo afetadas por mim. Então é preciso fazer esse trabalho, né, também na família. E a PAC é muito assertiva nessa parte, na forma de orientar a família, orientar nas ligações, orientar nas visitas, orientar na postura das visitas, orientar nas roupas que a visita vai fazer. Então ali começa todo um processo de mudança, né? Ele começa de dentro para fora, né? Por isso que eu falo que é muito difícil caminhar na PAC. Não é fácil caminhar na PAC, porque na PAC você é colocado contra você mesmo. Você se coloca diante da sua verdadeira face. Você precisa mudar aquilo. Agora, dentro do sistema comum, não. Mano. Dentro do sistema comum, eu ponho uma máscara ali. E eu sou o bandido, e eu sou o bicho pegando. E não caminha pro meu lado, não. Porque se caminhar pro meu lado, mano, vai dar ruim. E eu ponho essa capa, essa crosta, essa máscara e tiro ali 1, 2, 3 anos, né? Pulão, tiro, bomba, opressão. E, mano, isso aí a gente é acostumado. A gente é acostumado, isso aí não assusta ninguém. Isso não tira ninguém do crime, né? O que tira pessoas do crime é o tratamento interno. Tratar a raiz do problema. E a raiz do problema não está na opressão, né? A raiz do problema não está em apanhar na cara de agente policial penal, né? A PAC trabalha de dentro para fora, né? Ela começa a mudar, resgate de princípios e descarte de defeitos de caráter. E dentro desse processo vai acontecendo mudança. E a família vai acompanhando isso e vai percebendo essa mudança no decorrer das visitas. E a família precisa acompanhar esse ritmo também. Por quê? Na hora que esse cidadão sair para a rua, de certa forma já semi-recuperado, porque
a recuperação ela é contínua, ela é pro resto da vida, né? O resto da vida eu tenho que me vigiar, pro resto da vida eu tenho que me monitorar, mas ele já sai e tem uma estrutura familiar do lado de fora preparada para receber esse familiar. Porque se ele sair e voltar para o mesmo convívio, né, de amizades e ciclos de amizades do crime, o baseadinho ali durante o dia, se ele voltar rapidinho do baseado, ele tá colando na biqueira, rapidinho da biqueira ele já tá traficando de novo, né? Ou ele voltar a frequentar o barzinho, ali do barzinho ali, ele já volta ao alcoolismo, do alcoolismo ele já cai para cocaína. Então, se ele não mudar esses fatores, se ele não mudar essas direções, né, ele precisa de um lar estruturado, um lar que consiga acompanhar ele, né, do processo que ele recebeu dentro da PAC. E é por isso que a minha luta nesse canal é divulgar e disseminar essa metodologia APAC para que mais pessoas possam passar aquilo que eu estou vivendo hoje. Hoje eu trabalho, né? Hoje eu tenho um trabalho digno. Deus me devolveu toda a minha família. Não que a minha família tivesse me abandonado, eu me afastei de toda a minha família para fazer aquilo que eu achava que era correto, né? E a PAC me mostrou que eu deveria valorizar essas pessoas. E é por isso que eu tenho essa missão aí do canal O Réu, de levar essa mensagem de força, fé e esperança a todo aquele que sofre, a todo aquele que luta, a todo aquele que deseja mudar de vida. Tamo junto? Deus abençoe a todos. Deu hora, eu vou subir para o trabalho. Um forte abraço a todos, sem exceção. Que Deus ilumine a vida de todos. E não esqueça que a palavra de Deus fala, né? Eu estive preso e vieste me visitar. Os discípulos perguntam, falam assim, quando fizemos isto a tu, Senhor? Ele falou, todas as vezes que fizeres isto a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Tamo junto? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fique com Deus.